Imagine estar sendo perseguido injustamente, caçado como um criminoso, mesmo tendo sido escolhido por Deus. Agora imagine, no meio dessa pressão, você ainda decidir confiar, perdoar e obedecer. É exatamente isso que vamos ver hoje, nos capítulos 21, 22, 23 e 24 de 1 Samuel. A história de Davi entra em uma fase intensa, cheia de tensão, decisões difíceis e lições profundas sobre fé, caráter e dependência de Deus. E antes de começarmos, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Se esse conteúdo falar com você, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio da série Leitura Bíblica em um Ano. Olá, queridos, a paz do Senhor. A partir do capítulo 21, vemos Davi fugindo de Saul pela primeira vez de forma mais intensa. Ele chega até o sacerdote Aimeleque, em Nob, e ali já encontramos uma situação curiosa e cheia de significado. Davi mente. Ele diz que está em uma missão secreta do rei, quando na verdade está fugindo para salvar sua vida. Isso nos mostra algo muito importante. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi ainda era humano, falho e em momentos de pressão tomou decisões precipitadas. Ali ele pede pão, mas não havia pão comum. O único alimento disponível era o pão consagrado, o pão da proposição, que era exclusivo para os sacerdotes. Mesmo assim, o sacerdote entrega esse pão a Davi. Isso é muito interessante, porque, séculos depois, o próprio Jesus vai citar esse episódio para ensinar que a necessidade humana pode estar acima de rituais religiosos. Ou seja, Deus olha o coração e a situação, não apenas a regra. Outro detalhe marcante: Davi recebe a espada de Golias. A mesma espada do gigante que ele havia derrotado agora se torna um símbolo de proteção em sua fuga. É como se Deus estivesse lembrando Davi: eu já te livrei antes e vou te livrar de novo. Mas o capítulo termina de forma surpreendente. Davi vai até Gate, terra dos filisteus, inimigos de Israel, e lá, com medo de ser reconhecido, ele finge estar louco, riscando portas e deixando saliva cair pela barba. Pode parecer estranho, mas isso salva sua vida. Aqui aprendemos que Deus pode usar até estratégias inesperadas para nos livrar em momentos críticos. No capítulo 22, Davi vai para a caverna de Adulão e algo poderoso acontece ali. Pessoas começam a se juntar a ele, mas não eram pessoas fortes ou influentes. Eram endividados, aflitos, descontentes, gente quebrada emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. E é justamente esse grupo improvável que Deus começa a transformar em um exército. Isso nos ensina que Deus não procura perfeitos, Ele transforma imperfeitos em instrumentos poderosos. Enquanto isso, Saul afunda cada vez mais em paranoia e descontrole. Ao descobrir que os sacerdotes ajudaram Davi, ele ordena algo terrível: a morte de todos eles. E aqui temos uma das cenas mais tristes desse trecho. Doeg, o edomita, executa 85 sacerdotes e destrói a cidade de Nob. Uma curiosidade importante: Saul, que deveria proteger o povo de Deus, agora se torna um perseguidor e assassino dentro de Israel. Isso mostra até onde um coração dominado pela inveja e pelo orgulho pode chegar. Mas um sacerdote escapa, Abiatar, e ele foge para Davi, levando consigo o éfode, que era usado para consultar a Deus. Isso será essencial nos próximos capítulos. No capítulo 23, vemos um Davi completamente diferente daquele
do início da fuga. Agora, ele consulta ao Senhor antes de agir. Quando os filisteus atacam a cidade de Keila, Davi pergunta a Deus se deve ir, e Deus responde: vá. Mesmo sendo um fugitivo, Davi escolhe proteger o povo. Depois disso, Saul tenta cercá-lo, mas Davi novamente busca a direção de Deus e consegue escapar. Aqui está uma das maiores lições desse capítulo. Enquanto Saul age por impulso, Davi age com direção divina. E tem um momento emocionante. Jonatas encontra Davi no deserto e fortalece a fé dele em Deus. Jonatas reconhece que Davi será rei, e mesmo sendo o herdeiro natural ao trono, ele não luta contra isso. Isso é amizade verdadeira. Isso é caráter. Mas a perseguição continua. Saul quase consegue capturar Davi, mas no último momento precisa recuar por causa de um ataque dos filisteus. Mais uma vez, Deus livra Davi no tempo exato. Chegamos então ao capítulo 24. Talvez um dos momentos mais impactantes de toda essa história. Saul entra em uma caverna, sem saber que Davi e seus homens estão escondidos lá dentro. E aqui acontece algo extraordinário. Davi tem a oportunidade perfeita de matar Saul. Seus homens até dizem: essa é a chance. Deus entregou o seu inimigo em suas mãos. Mas Davi recusa. Ele apenas corta um pedaço do manto de Saul. E mesmo assim, seu coração fica pesado. Ele sente que foi longe demais. Isso revela o nível de temor que Davi tinha por Deus. Ele não quis tocar naquele que ainda era ungido do Senhor. Depois, Davi sai da caverna, chama Saul e mostra o pedaço do manto, provando que poderia tê-lo matado. Mas escolheu poupar sua vida. Saul se emociona. Reconhece que Davi é mais justo do que ele e faz uma declaração impressionante: eu sei que você será rei. Mas mesmo assim, a história nos mostra que o arrependimento de Saul não é duradouro. A lição aqui é profunda. Nem toda emoção é transformação. Ao longo desses 4 capítulos, vemos um contraste claro. Saul, dominado pelo medo, inveja e desobediência. Davi, mesmo imperfeito, crescendo em fé, dependência e caráter. E talvez a maior mensagem seja essa: o que você faz quando tem a oportunidade de revidar? Davi escolheu confiar em Deus e não tomar a justiça em suas próprias mãos. Se essa mensagem falou com você, deixa o seu like agora, porque isso ajuda muito o canal a levar essa palavra mais longe. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender sobre confiança em Deus em tempos difíceis. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando a série Leitura Bíblica em um ano. Que Deus abençoe sua vida.